Boa tarde a todos. É uma grande oportunidade poder discutir esse tema aqui nesse fórum, porque a palavra impacto sempre me incomodou. As citações não me incomodam, o número de artigos não me incomodam, nem o fator de X, né, que chama de impacto, que é uma média de citações por número de artigos e tal. O problema é exatamente a palavra, porque a palavra impacto ela é uma palavra reducionista. Uma parte da literatura na área, há um tempo atrás, chamava não de impacto, mas de influência. E poucos usam, mas deveriam usar mais, em vez de impacto, uso. Tá? Porque se nós olharmos a distribuição de citações, né, que é a medida de impacto, num artigo, pegando aleatoriamente, não tem um estudo sistemático, mas pegando uma amostragem, cerca de 90% das citações são na introdução. Então, elas não são usadas durante o artigo para discutir o tema ou para aperfeiçoar uma teoria ou alguma coisa. Então, o que significa esse impacto? Ela acabou virando o impacto uma proxy para a qualidade, uma proxy para uso, mas há controvérsias quanto ao uso dessa palavra para as medidas que ela dá nome. E, em particular, eu, olhando um pouco os indicadores de algumas universidades brasileiras, aquelas que aparecem nos rankings, e algumas universidades europeias e norte-americanas, que sempre estão acima dessas brasileiras nos rankings, usando o SciVal, né, ou seja, com base Scopus, é interessante que o número o impacto, né, ou seja, medido por citações, sempre era abaixo da média mundial, né, que era 1 nessas revistas. Aí tem um produto interessante, novo, que começa a dar uma certa atenção, que é o número de acessos. Então, acessos é um indicador de uso. Não sei se é um indicador de impacto da mesma forma, mas é um indicador de uso daquela revista ou dos artigos lá dentro. E aí, quando, olhando essas médias ponderadas de uso, né, ou seja, de acessos aos artigos, de todas essas universidades brasileiras, a média era superior à média mundial, e muito parecida com o número de acessos, a média ponderada de acessos dos artigos dessas revistas, dessas universidades americanas e europeias. E o número de acessos médio desses artigos de universidade, dessas universidades europeias e americanas, era muito parecido com a média de citações. Então, de alguma forma, eu falei assim, puxa vida, o uso, de fato, do conhecimento publicado, né, nesses artigos existe. Só que ele não é transformado em citações, né? Fazer aquele processo de engenharia química, né? Já que mencionaram o professor Milton Moller, né? Aquela operação unitária de transformar o uso, a leitura de um artigo, né? O acesso e a leitura desse artigo numa citação no artigo que eu estou escrevendo. Existem outros usos, e todos esses que são muito importantes, e todos esses usos, esse uso diferente, ele é muito pouco estudado, e não é capturado pelos indicadores tradicionais. E aí, recentemente, eu fiz um comentário no Facebook sobre a Revista Brasileira de Ensino de Física, e um ex-editor da revista pediu para eu, você pode dizer algo a mais sobre isso do que esse comentário? Daí eu comecei a fuçar os números, e é muito interessante que o número de citações em artigos indexados na Web of Science ou na Scopus, e artigos publicados na Revista Brasileira de Ensino de Física, aliás, desculpe, esqueci de dizer, está na base de Cielo, é crescente, mas o que mais me impressionou é o número de acessos.
são mais de entre 100 e 120 mil acessos por mês a essa revista. Nos últimos 3 anos, né, que a Cielo Analytics coloca esse gráfico, o número de acessos superou dessa revista os 3 milhões. Né? Ou seja, esse conhecimento ele é, de alguma forma, utilizado, sim. Ele impacta, ele influencia, mas não em apenas esse único indicador, tanto que é de citações. E eu acho que precisamos dar atenção a isso e entender esse fenômeno um pouco melhor. E aí, de quebra, eu, olhando um pouco mais, a ferramenta Cielo Analytics permite isso, que existem 200 revistas, pelo menos, da base, que foram acessados pelo menos 1 milhão de vezes nesse intervalo de 3 anos. Isso é muita coisa, isso é impressionante. E eu acho que nós precisamos de indicadores mais apropriados para investigar esse fenômeno, esse uso absolutamente importante da ciência produzida no Brasil e publicada nas revistas da Cielo. Eu vou parar por aqui. Assim, os meus colegas têm um pouquinho mais de tempo para falar, porque eu só usei 7 minutos e 15 segundos. Obrigado.